Bem-vindos, mais um programa Cá Entre Nós, e esse é daqueles que a gente ama. Ela tem conhecimento em diversas áreas, mas tem uma palavra que ela trouxe e que eu quero explorar com vocês e com ela. Com a gente hoje, a doutora, olha que delícia, uma doutora com a gente, doutora Júlia. E a gente vai falar de vários assuntos, mas especialmente quero conhecer mais sobre técnicas de longevidade. E você vem comigo para esse Cá Entre Nós incrível. Júlia, doutora Júlia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter guardado, reservado seu tempo para estar aqui, para dividir, compartilhar e contar um pouquinho para a gente sobre você, a sua vida, a sua história. Seja bem-vinda ao programa Cá Entre Nós. Muito obrigada, Karina, eu que agradeço abrir as portas pra gente, pra mim e pra Bem Te Quero Mais. É um prazer eu estar aqui e tô aqui aberta pra gente conversar, bater um papo, aprender também com você, trocar, né? Vamos juntas. Vamos. Vamos começar falando um pouquinho para a gente te conhecer, porque eu conheço as pessoas, mas eu gosto de conhecer junto com vocês. Ela é uma doutora. Conta pra gente de onde veio a tua vontade ou a tua vocação para a medicina. Olha, a minha mãe fala que eu falo que eu queria ser médica desde pequenininha. Eu não tenho essa recordação, que eu acho que eu já quis ser tanta coisa. Eu amo artes, beleza, literatura, moda, mas eu acho que o que me chamava mais, assim, que me despertava, brilhava os olhos, era poder ajudar as pessoas, de alguma forma. E aí eu fui descobrir na medicina essa maneira de poder levar conforto, ajuda, poder ajudar aquela pessoa que está na minha frente. Então acho que isso me motiva. Ajudar o outro a superar um obstáculo, a se cuidar melhor, a se sentir melhor. Foi isso que me levou a querer ser médica. Você se formou e já começou a atuar? Sim, eu durante, assim, a infância, meus pais estimularam muito em mim, nos meus irmãos, projetos sociais, ajudar, assim, reverter para a sociedade o que a gente tinha de privilégios, de possibilidades. Então isso me também faz meus olhos brilharem. E aí, quando eu me formei lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e lá, terminando, eu já voltei para cá, porque sabia que a residência médica, as especializações eu queria fazer aqui em São Paulo, onde eu já queria atuar, no estado de São Paulo, voltar pra terrinha, né, trazer tudo que eu aprendi. E aí eu já fiz as provas de residência e já entrei em plantões na nossa região. Então eu dei a volta aqui no interior de São Paulo, até saírem as primeiras resultados de prova, e aí eu passei na residência de clínica médica, que é medicina interna, que antes de você fazer alguma outra especialidade, você faz ou pediatria, ou cirurgia, ou a medicina interna, que é a clínica médica, que são 2 anos de formação, e eu concluí lá em São Paulo. E depois eu fui para minha área, que é a minha paixão, que é a oncologia clínica, que é cuidar de pessoas, tratar pessoas com diagnóstico de câncer. Então eu fiz a formação de oncologia, residência médica na USP São Paulo, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o maior da América Latina. Lá é minha casa, onde eu aprendi e trouxe para nossa terra esses ensinamentos, essa experiência. Por que oncologia? Olha, desde o minuto 1 que eu entrei na faculdade, eu tive contato com pessoas com câncer. E eu percebi que eu tinha, ao contrário do que eu vi em alguns colegas, alguns amigos médicos, eu conseguia me conectar com essas pessoas, mas sem levar para um lado de um sentimento, assim, Dó, pena? de dó, de pena, ou de você quando você contamina as emoções da empatia, da compaixão, você acaba não conseguindo ajudar, porque você quer abraçar e vamos lá chorar junto. Quando você consegue construir uma ponte saudável, você consegue ajudar essa pessoa. E foi natural, foi assim, intuitivo pra mim essa conexão com essas pessoas. Manter um certo grau de distanciamento?
saudável. Porém, próxima, conectada, na psicologia a Muito. gente chama de limite ótimo. Que Isso. é não tão perto e nem tão longe. E isso é interessante porque talvez em outra especialidade eu não encontrei isso. Por exemplo, na psiquiatria, eu me envolvia na história de um jeito que eu não conseguia ajudar. Já na oncologia, eu sei o que eu posso oferecer, eu sei ser um bom ombro amigo, um ouvido, mas também sei agir nos momentos que a gente tem que partir para ação, traçar objetivos, estratégias. Então, o médico é isso, é um grande consultor da saúde e a gente ajuda a pessoa a resolver problemas da melhor maneira possível, né? Podem existir vários caminhos, mas qual que é o melhor para aquela pessoa? Hoje a gente fala muito na medicina cada vez mais personalizada. É uma evolução tão grande, a gente não pode tratar as pessoas de uma forma igual, porque tem caminhos diferentes, para cada um pode ser E o um organismo melhor. é único, né? A forma de Exatamente. responder. Com certeza, exatamente. A gente não pode levar. E na oncologia isso é muito comum, né? As pessoas. Você recebeu um diagnóstico, você vai entrar na internet, às vezes você vai achar aqueles sites que querem cliques, então vão mostrar quadros muito traumáticos, trágicos, querendo seu clique, e aí você vai achar que aquilo vai acontecer com você. E não, o caminho é totalmente diferente para cada um. Quando a gente fala em uma doença, por exemplo, uma muito frequente, câncer de mama, existe um universo dentro dessa palavra. Não é uma única doença, é um complexo de doenças que são muito diferentes entre si, com tratamentos diferentes, comportamentos diferentes, e os indivíduos são diferentes, né? Exatamente. Eu nunca ouvi falar tanto em câncer quanto tenho ouvido nos últimos anos. Eu acredito que essa frase você já tem ouvido de algumas pessoas. Por que você considera que antigamente a minha avó, por exemplo, na época da minha avó, Uhum. parece que as pessoas morriam menos de câncer? Alguém já te perguntou isso? Muito. E qual é a resposta para isso? Porque eu sempre fiquei curiosa, mas eu nunca tinha conversado com uma médica oncologista. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta frequente, uma pergunta que nós médicos, nós oncologistas, estamos nos fazendo. Então, aconteceram alguns fenômenos na nossa evolução. Então, antes, as pessoas faleciam de outras doenças, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares com mais frequência, porque os métodos de intervenção, por exemplo, o cateterismo, não eram tão eficazes quanto hoje, os antibióticos. Então, as pessoas estão vivendo mais, mas nem todo mundo está vivendo melhor. Os métodos de diagnóstico também melhoraram, então os exames que a gente dispõe hoje em dia para detecção precoce de um câncer, né, encontrar ele muito inicial, que é onde a gente tem as maiores taxas de cura. Câncer é uma doença curável, o importante é detectar no início. Também podem ter contribuído para esse aumento dos casos, mas o que a gente está vendo é que está acontecendo um aumento do diagnóstico em pessoas mais jovens e doenças mais agressivas. Então, os exames estarem mais modernos, eles não justificam esse quadro de a gente achar doenças mais agressivas. Então, a gente aposta no comportamento da população que também mudou. Então, a gente está envelhecendo mais, mas a gente não está envelhecendo melhor. Nossos hábitos de vida mudaram, né? Nós vivemos num estado on demand. A gente pede uma comida pelo aplicativo, ela chega até nós. A gente não vai até vai, mas diminuiu muito isso. As pessoas estão mais sedentárias, apesar de estarem se preocupando em fazer atividade física, o comportamento é sedentário. Por exemplo, eu como médica, eu tenho esse insight. Eu posso ir à academia, eu faço natação no final do dia, mas durante o dia todo eu fiquei sentada, atendendo, levantando poucas vezes. Isso é um hábito sedentário. Isso não é bom, isso é Não sabia péssimo. disso. Eu achei que se eu fosse à academia, eu já não sou mais sedentária. Você tem essa intervenção de ter uma musculação, aeróbico, inclusive a mistura dos dois é o melhor para a saúde, porém você tem um hábito sedentário. Então a De gente permanecer muito tempo sentada. Exatamente. Então a gente ter momentos do dia que a gente tem stops para levantar, ir buscar uma água, fazer um lanche, ficar em pé é importante.
também a qualidade do nosso alimento. Hoje a gente desembala mais do que descasca, então isso também é algo muito relevante no nosso comportamento. E para vocês terem uma ideia de como essa percepção é real, a colonoscopia, que é o exame de rastreamento, aquele para detectar o câncer de cólon, de intestino, o mais precoce possível, ela era recomendada para a maioria das pessoas com um risco padrão, não um alto risco, aos 50 anos. Há mais ou menos 3, 4 anos, a recomendação mudou, aos 45 anos. Por quê? A gente está vendo uma incidência maior de câncer de cólon em jovens, assim como câncer de mama e outros tipos de câncer também. Você é injusta com você. Ai, gente. Porque, eu também, né, atuo na área da saúde, sou psicóloga e a gente tem uma coleção de casos. Casos que exigiram da gente, casos que desafiaram a gente, casos em que o resultado foi muito bom ou não. E eu falo que eu vou ser injusta, porque eu vou te pedir para compartilhar um caso na sua trajetória que, de alguma forma, aquele caso mexeu com você. Nossa, como eu te disse, eu tenho um vínculo muito próximo com as pessoas que acompanham comigo, com as famílias, porque eu penso assim, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Uhum. Então, para mim é algo natural que isso aconteça. Tenho 2 casos bem emblemáticos que me marcaram, assim, de um modo triste, que foram pessoas jovens com diagnóstico de sarcomas, que é uma neoplasia que vem do tecido conjuntivo ou músculo esquelético, dos ossos ou dos músculos, e são doenças de um comportamento mais agressivo, algumas respondem pouco aos tratamentos, e então foram casos, assim, pessoas jovens que tinham, expectativas, seus familiares também, então a gente sempre torce e faz tudo pelo melhor resultado, mas, Nem sempre é nem possível. sempre é possível. E esse caso especificamente, né, o caso desses jovens que Uhum. você tentou, né, utilizou dos recursos possíveis e o resultado não foi o esperado. Você me disse que mexeu com você. Em que área isso mexeu com você? Gente, tô fazendo uma terapia aqui. Não, Eu tô ah, não. brincando, tô brincando. Não, mas é uma pergunta, importante que eu acho que nem todos os médicos talvez, né, Pensem assim. conseguem, se abrir, mas é da nossa finitude, né. Eu acho que e do inesperado. Então, eu estava agora vindo de carro aqui. Eu estava agora tomando um café com meu marido, com meus amigos. Isso pode mudar de um dia para a noite e a sua vida virar de ponta cabeça. E eu tive uma experiência pessoal em que eu fui a paciente, e a paciente em estado muito grave. Então eu também estive do outro lado da mesa, eu falo, isso foi uma escola para mim. Eu acho que nós médicos, nós profissionais da saúde, a gente não precisa passar por determinadas situações para tentar nos conectar com o próximo, entender o que ele está passando, que a empatia, aquele limite, a empatia é compaixão. Uhum. Mas, cá, quando você tá do outro lado, é você reflete sobre tudo, sobre sua comunicação, a comunicação dos seus colegas, o modo de explicar algo que é a primeira vez que aquela pessoa tá ouvindo. Então foi uma escola pra mim, ter passado por isso. Sabe por que eu pergunto isso? Eu gosto de falar disso, porque hoje eu não atendo mais pacientes em clínica, mas os pacientes eles acham que a gente não sente, né. É, pode ser, né. Eu tento depois que eu passei por isso, quando vai acontecer alguma situação que eu passei, eu falo: "Olha, eu sei eu sei como você está se sentindo, eu sei que pode dar um medo, eu sei que, é algo desconhecido, mas olha, pode ser que você sinta isso, isso, isso". "Mas como você sabe, doutora?". "Porque eu também já passei por isso". Sério? Aí a pessoa fica assim, ela não é uma felicidade, mas assim: "Você sabe como eu me sinto". Então, Uhum. é uma mágica que acontece ali naquela hora de uma conexão, assim, imediata. Você sabe o que aconteceu comigo, eu tive que fazer alguns procedimentos. Eu fiz hemodiálise, eu fiz transfusão de sangue,
Então, algumas coisas, como médica, eu não sabia Como que é. era? Como uma pessoa se sente fazendo hemodiálise. Agora eu sei. E quando eu atendo uma pessoa, eu tenho pacientes que fazem hemodiálise e estão em tratamento oncológico. Ele fala, eu não aguento mais hemodiálise, é um saco, acontece isso. Eu falei, eu sei, dá câncer e dor de cabeça. Como você sabe? Aí eu Já falei, eu fiz. já fiz. Aí a pessoa fica, tamo junto, sabe? Dá aquele respiro. Você sabe o que eu tô passando. E além dos pacientes na clínica, né, que você atende, né, no hospital, é no hospital que você atua? Eu atuo Hoje? numa clínica privada, Uhum. aqui em Ribeirão Preto, que é o Centro de Tratamento Oncológico, e quando meus pacientes internam no hospital, nossa equipe vai Vai. avaliá-lo, na condução da internação. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu empreendimento, né, porque além de atender esses pacientes, você também quis expandir um pouco mais e criar a Bem Te Quero, né. Isso, E aí eu então queria que você contasse um pouquinho. claro, claro, com o maior prazer. A Bem Te Quero Mais, ela é fundada, né, desde 2021, por mim e pelo Vinícius, que é meu esposo. Ele é Também médico, médico. também é médico, ele é psiquiatra e psicogeriatra, que é a área da psiquiatria que atende pessoas com 60 anos ou mais. E eu, por ser oncologista, eu atendo muitas pessoas que estão numa fase da maturidade, né, adultos passando para a fase da maturidade. E a gente começou a perceber, na nossa família mesmo, que nós éramos, como se a gente fosse um guia. "Ah, Ju, preciso de um cardiologista", vai nessa pessoa. "Preciso de um fisioterapeuta", vai ne e a mesma coisa com o Vinícius. E a gente, durante nossa formação como médicos, a gente fortaleceu muito esse lado da multidisciplinaridade. Ninguém faz nada sozinho. Então, a psicologia, a fisioterapia, a fonoaudiologia são fundamentais para um cuidado global de um indivíduo. Então, a gente tinha laços profissionais com outras especialidades médicas e não médicas. Então, a gente tinha essa indicação verbal. Quando chegou a pandemia, essa demanda continuou e nossos laços foram se distanciando, porque consultórios fechando, médicos e outros profissionais parando, e as pessoas continuavam precisando. Adoecendo. Então a gente falou: como que a gente organiza essa demanda para atender quem está precisando ainda? Foi aí que nasceu, assim, a sementinha da Bem Te Quero. Hoje ela é mais que isso, mas a gente é uma grande rede de profissionais que passam pela nossa curadoria. Então, estão na Bem Te Quero quem realmente a gente indica, que eu indico para mim, que eu indico para minha mãe, para minha avó, o Vinícius também. Então, a gente tem um processo de curadoria que tem os valores próximos da Bem Te Quero, toda a parte legal, sanitária, tudo isso é avaliado. E nós queremos que as pessoas vivam mais e melhor. Como eu te falei, né, a oncologia e a psiquiatria, a gente vê as pessoas nesse processo de amadurecimento. E a gente vê que as pessoas não investem no futuro. A gente vive hoje, a gente pensa muito no futuro de outras formas e no passado também. Você, como psicóloga, Às vezes pode, o paciente ficou lá, né. né? É, exatamente. Mas a gente não planeja como a gente quer chegar lá, seja lá a idade que for. Então, a gente quer, através da Bem Te Quero, que as pessoas vivam mais e melhor e comecem a se cuidar hoje, de uma forma estratégica. Então, que a gente fala muito, os músculos que você está fazendo hoje na academia, fortalecendo hoje, eles vão servir para quando você tiver 80 anos, não estar acamada, estar ativa. Os livros que você está lendo hoje vão Na sua servir para você cabeça. ter, né, essa memória, cognição fortalecida lá aos 70. Então é isso, plantar essa semente. E a gente também percebeu que as pessoas, nós todos, temos uma dificuldade. Como médicos, a gente enxergou isso. A gente não sabe também elencar o que é prioridade agora, o que dá para fazer depois. Ou a gente quer abraçar o mundo e fazer tudo e acaba não fazendo tudo direito, ou a gente meio que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então é extremos. Através da Bem Te Quero, a gente quer que as pessoas consigam ter um norte de como elas estão em relação aos 4 pilares da longevidade saudável e ativa. A Organização Mundial de Saúde, ela tem determinado esses 4 pilares para uma vida saudável e próspera, que é a saúde
e bem-estar, cultura e lazer, socialização e segurança, incluindo a segurança financeira. Se você conseguir estar bem nesses 4 pilares, as chances de você amadurecer sem intercorrências graves, claro que imprevistos podem acontecer, mas você prosperar, a longevidade é o envelhecimento bem-sucedido. Isso acontecer, as chances são muito maiores do que você se deparar com essas intercorrências ao longo do caminho sem ter pensado sobre elas. E faz muito sentido, né, doutora, porque o ser humano está vivendo mais e ponto. Agora a qualidade desse viver mais é discutível, né. Sim, Porque eu muitas vezes me questiono, eu quero viver, eu quero ser centenária, eu amo a vida, eu quero ter um monte de coisa para fazer, eu quero ter tempo para fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Só que o como eu vou envelhecer e o como eu vou usufruir desses anos que de alguma forma a medicina tem contribuído para que a gente viva mais, isso é um ponto de interrogação, né. sim. Tem a ver com as escolhas que a gente faz hoje, né. As escolhas que a gente faz hoje. E aí a gente, o a Bem Te Quero, hoje a gente tem o mapa da longevidade, que é justamente uma avaliação sua, 360, para mapear como você está em relação a esses 4 pilares e propor metas. A gente vai ver, você está muito bem em saúde e bem-estar, ótimo, fortaleça, vamos continuar aqui. Em cultura e lazer você não está tão bem. Vamos ver como você pode melhorar. E a gente tem nossas indicações para você traçar esse objetivo junto com a gente e te acompanhar ao longo desse processo. Então, o mapa da longevidade é um grande norteador para você atingir esses objetivos de uma forma estratégica, não no achismo. Tudo isso tem embasamento científico. Nós, assim, como médicos e da área da saúde, você também, existem inúmeros charlatões, né, Guru, gurus, fórmulas mágicas, aquelas gummies maravilhosas que vão te, mastiga. né. A gente sabe que o que funciona mesmo é o tijolinho por tijolinho que você vai construindo, mas você tem que ter essa noção, você tem que ter esse conhecimento. E é isso que a gente se preocupa em fornecer para a pessoa. E por que que deu vontade de criar algo nessa vertente? Assim, eu acredito que vem muito, assim, da nossa infância. Eu e o Vinícius, a gente foi criado muito próximo dos avós. Eu fui criada Que é com a aquela avó, expressão, criada com a avó, né? criada com a avó, isso é um privilégio, e eu tive esse privilégio. Então, eu vi como, as pessoas nesse processo de amadurecimento, elas podem viver muito bem, podem ter um novo emprego, outro relacionamento, descobrir algo novo ou fortalecer os laços que sempre tiveram e ter uma vida muito plena. E a nossa sociedade não enxerga isso, né? A gente tem aquela visão de, não vou nem te falar a minha idade, porque, né, parece que envelhecer é começar a ficar de escanteio. E na verdade é quando a gente tinha que brindar mesmo a vida, porque essa pessoa já adquiriu tanto conhecimento, né, tantas experiências, ela tem que ser celebrada, ela tem que ter as oportunidades ali ressaltadas para ela. Então eu acho que vem da nossa da infância com muito próximo dos avós, vem de agora eu querer que meus pais, meus tios tenham essa qualidade de vida e essa potência de ser o que eles quiserem ser, independente do número de idade e de como eu quero também, né. E nossa especialidade médica, a gente acompanha muitas pessoas que estão nesse 40, 45 mais, 40 mais e querem, já estão com esse insight de ter uma Cuidado. vida de cuidado, exatamente, e não sabem muito por Por onde onde? começo. Então, é isso. Por onde eu começo? Vamos me usar de exemplo, né, para a gente imaginar, você que está em casa ouvindo a doutora falar e tem vontade de falar: "Nossa, será que a Bem Te Quero Mais pode me ajudar?". Então, vamos pensar, me usar aqui como exemplo, em que momento eu poderia procurar pela Bem Te Quero Mais e para quê? Tá. Eu quero viver mais, já te contei, quero ser Isso, e centenária. eu aposto que você quer viver melhor. Quero. Não adianta a gente ter 100 anos e tá cheio de dores, ou tomando um monte de medicamentos, ou não estar feliz, né. A saúde mental, a saúde emocional, não ter os laços, os vínculos. A Bem Te Quero Mais e o mapa da longevidade é para quem quer viver mais e melhor, independente da idade. Se com 30
E 2, você quer já começar a pensar isso? A mente quer é pra você, o mapa é pra você. Se com 70 caiu esse insight agora, essa descoberta, poxa, não me preparei, quero me preparar. A mente quero também é pra você, porque Não nunca é tem a ver com tarde. idade. Nunca é tarde. Vamos pensar assim, esses 4 pilares que eu te falei. Por que eles são importantes? Saúde engloba saúde física, mental e emocional, e o bem-estar é o que permeia tudo isso. Cultura e lazer, para o nosso repertório de vida. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa se alimentar disso também, do que faz bem para a alma. Livros, cinema, música, diversão, ter um hobby. Na oncologia eu falo, hobby salvam as pessoas. Se você só trabalha, só trabalho. Quando você adoecer ou quando você não tiver mais esse trabalho, tiver numa aposentadoria, o que vai restar? Você pode cair numa tristeza ali, naquele luto de inutilidade, aquela sensação de menos-valia, né. Então se você tiver um hobby, você expande isso, você vai ter uma outra você vai ser mais criativo, vai ter outras ideias, né. A socialização. Muitas pessoas falam: "Ah, quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer?". Se você não cuidar bem desses laços, você não vai ter ninguém para te visitar ou para querer tomar um café com você. Então a gente tem que cuidar muito bem dos nossos laços, família, amigos, conhecer pessoas novas. Então, um curso de línguas, um show que você vai, conhecer uma pessoa, trocar uma ideia, isso é também libertador, né. Claro. São vertentes da nossa vida que, às vezes, Exatamente. jovem a gente não pensa. E Exatamente. aí, às vezes, a hora que quer olhar, mas você já disse, né, doutora Júlia, não tem tempo para olhar, para querer viver mais e melhor. Exato. Você já eu amo conhecer os resultados daquilo que a gente faz. Olhando para a Bem Te Quero Mais, da qual você é parte, né, você também Uhum. atua, tem projetos que fazem o seu coração ficar quentinho? Ah, tem. O mapa é um deles, o mapa da longevidade, porque é o que a gente faz no consultório. É o que eu faço no consultório com os meus pacientes, o que o Vinícius fazia, porque agora ele é o CEO da Mente Quero, ele não atende mais psiquiatria, mas eu continuo atendendo pessoas com câncer em tratamento. Então, para essas pessoas, eu já traço esses pilares da longevidade, porque eu quero que elas tenham durante o tratamento e pós-tratamento essa vida. A gente está levando isso para mais pessoas, para que mais pessoas tenham esse olhar personalizado. Esse é um projeto que me encanta muito, e o fato também da Bem Te Quero, os nossos clientes, que nós chamamos os bem-queridos e as bem-queridas, que são as pessoas que contratam os serviços dos profissionais da curadoria ou o mapa da longevidade, mas os nossos clientes parceiros, que são psicólogos, outros médicos, geriatras, oftalmologista, neurologista, nutricionista, fono, eh, uma gama de parceiros, e não só da área da saúde, também de literatura e curso de gramática, música, curso de música, musicalidade, instrumentos, por isso, é um 360 desse bem-estar. Essa conexão, esse networking entre os parceiros, essas conexões também, a gente cria esse ambiente de um aprendizado contínuo para essas pessoas também, em outras áreas, por exemplo, marketing digital, para eles também, eles são referências, mas muitas vezes, a gente tem uma gama de tantos profissionais que eles não estão posicionados nos lugares que deveriam, então a gente tem que mostrar nosso trabalho para o mundo, né, trabalhos bons têm que ser mostrados. Eu imagino que vocês estejam pensando assim como eu. Eu não sabia que existia isso. As Ah, pessoas falam isso? falam, falam. O que a gente ouve: "Eu tinha medo do que é envelhecer, agora eu não tenho mais". Esse foi um relato de uma pessoa que começou contratando a Bem Te Quero pra mãe e usa pra ela também. Então, não ter medo de amadurecer. Claro que o desconhecido vai assustar o bebê, o adolescente, o crescimento tem suas dores e delícias, né. O amadurecer não precisa ser visto como ele é, como só, eh, inutilidade, solidão, não, ele Ativo, dinâmico, protagonista, isso, protagonista. né. É verdade, excelente. Passa rápido, né?
Eu Nossa, sempre falo adorei. isso, porque a gente engata na conversa, é sempre muito gostoso, muito interessante, super relevante. Eu amo fazer essa pergunta ao final de toda a entrevista, você que assiste todos os programas Cá Entre Nós já sabe até de cor qual é a pergunta que eu vou fazer. Ai, meu Deus. É tranquila. Eu tô adorando. Sempre que a gente é convidado para falar da gente, dos nossos projetos, das nossas coisas, as coisas passam na cabeça da gente. Dá vontade de falar alguma coisa, de abordar algum assunto. E muitas vezes aqui no bate-papo, a conversa pode ir para um rumo que não era o que inicialmente você pensou. Quando a gente agendou a data, estarei lá com a cara cá entre nós. Teve algo que você tinha vontade de falar e de alguma forma eu não abordei? Cara, de verdade, eu acho que não, porque acho que foi um bate-papo tão natural. Eu acho que quando as pessoas fazem isso realmente, né, com o propósito que a gente tem, que você tem, a conversa flui. Então é isso, o que a gente faz no consultório de maneira personalizada, a gente quis que mais e mais pessoas tiverem acesso. Foi aí que nasceu a Bem Te Quero Mais, e é isso que a gente quer, que as pessoas não apenas tenham anos de vida, mas tenham muita vida nessa trajetória toda. Muito bom. Eu, finalizo te agradecendo mais uma vez por compartilhar. Eu acho que você é uma fonte inesgotável de conhecimento, mas nem todo mundo quer compartilhar. Às vezes a gente quer guardar, falar só para os mais próximos, para os mais íntimos, né, mas não, você está disposta a trazer um pouco do que um pouco não, né, muito do que você sabe para as pessoas, para o mundo, e isso é educação, né. Acho É. que isso enobrece a você, a nós, aos seus pacientes. Então eu acho que agindo assim todo mundo ganha, né. Ah, eu fico feliz demais. Muito obrigada. Bom, eu agradeço você por estar com a gente, por compartilhar, e agradeço a vocês que tornam do programa Cá Entre Nós uma realidade. Mas não se esqueçam de para quem essa realidade é direcionada, para aquelas pessoas que gostam de ver com a alma, porque eu particularmente entendo que a beleza está aí, que o belo está na alma, mais do que na aparência física. Um beijo no seu coração e eu já estou te esperando no próximo programa Cá Entre Nós.